Mais uma vez, Alana, eu te agradeço muito por você estar aqui. Fiquei muito empolgada quando eu assisti sua apresentação. Como tem pessoas que não conhecem você, eu gostaria, por favor, que você se apresentasse, dissesse, né, de fruto deste trabalho, de onde é que você está vindo, e a palavra é sua, tá, minha querida? Bom dia, então, pessoal, bom dia. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Quando a Sinara me convidou, né, eu fiquei muito feliz, porque é um trabalho muito delicado, a gente sabe, vocês também têm um perfil muito parecido com o nosso, então a gente sabe o quanto é importante a gente se fortalecer junto, né, pensar junto a respeito disso. Então, meu nome é Alana, eu sou psicóloga aqui no Instituto Fernandes Figueira, no Rio de Janeiro. Faço parte da equipe de cuidados paliativos daqui, sou especialista em psicologia hospitalar e mestre em saúde da criança. Hoje, a gente está aqui para falar um pouquinho, bem brevemente, né? Porque a gente poderia passar dias e dias falando sobre isso, mas sobre os cuidados de conforto não farmacológico para as crianças, né? O que as crianças têm a nos dizer? E aí que entra a grande importância desse trabalho. A gente sempre fala sobre as crianças, como se deve cuidar, mas uma coisa que é muito importante a gente saber é qual é o desejo da criança e quem é a criança que está à nossa frente, né? Então, eu vou falar um pouquinho da parte conceitual, né, do cuidados paliativos e também do cuidado de conforto. Deixa eu abrir um pouquinho mais a tela. Abriu aí para vocês? Não, né? Saiu do modo apresentação. Vê agora. Saiu? Tá no primeiro slide. Mas está aparecendo ampliado? Tá no modo apresentação, tá perfeito. Aí, se tu quiser passar o primeiro slide. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses cuidados de conforto que as crianças têm a nos dizer. A gente fala de um lugar muito importante, porque quando a gente fala sobre cuidados de conforto para a criança, ou seja, cuidados paliativos pediátricos, a gente sempre estuda, fala sobre isso, reflete sobre isso, mas é importante saber quem é aquela criança diante da gente, né? Então, eu vou falar um pouquinho da parte conceitual, mas também sobre um recorte da nossa pesquisa aqui do Instituto Fernandes Figueira com as crianças e adolescentes internados. Então, eu vou começar falando, gente, que é muito importante, vocês vão ver que eu sempre coloco pontos, né, de interrogação, que é justamente para a gente pensar juntos, né? Então, a primeira pergunta é, por que refletir sobre esse conforto não farmacológico, né, no cuidado das crianças com condições crônicas complexas? A gente tem um perfil parecido, então a gente já pensa sobre isso, que o hospital é um lugar conhecido por essas crianças, né? Desde a sua tenra idade. Então, pensar sobre que tipo de cuidado a gente vai desempenhar, a gente vai oferecer para essas crianças e suas famílias, é muito importante no nosso dia a dia, né? Então, pensar sobre como a gente vai cuidar daquela criança e de sua família ao longo da sua trajetória de vida é o nosso fazer no cuidados paliativos pediátricos. Mas, de fato, o que conforta a criança? E aí a gente entra num caminho muito importante. Como eu falei, logicamente a gente estuda, a gente entende o que é melhor para a criança, a gente tende a buscar o que é melhor para a criança, mas no cuidado de conforto, a gente vai prezar para identificar com a criança e com sua família quais são as preferências e o que faz sentido para elas, né? Então, o que importa para elas. Então, é importante a gente saber que se a gente quer oferecer conforto, a gente precisa saber o que significa conforto para quem está sendo cuidado, né? Então, reconhecer essa criança como protagonista da sua história, juntamente com a sua família. Né? Aqui eu vou passar, não vou me ater, porque eu acredito que vocês já refletiram muito, né, sobre o conceito. A gente vai focar mais nesse cuidados paliativos como um conforto para além da dimensão física, como a gente já discute no cuidados paliativos, e dizer que esse cuidado é apropriado em qualquer fase da doença. Então, é importante a gente focar nisso, para que não fique somente o cuidados paliativos lá no cuidado de fim de vida, né?
Aqui também eu não vou me ater, logicamente, acredito que vocês já refletiram sobre isso. Quem são as crianças elegíveis, né? Então, crianças do grupo 1, né, e ao grupo 6, né, que vão desde crianças com condições agudas, crianças com condições crônicas de risco de vida, e o grupo 6 com membros da família de um feto ou criança que morre inesperadamente. Então, chegamos ao nosso tema de hoje, né? Não só na pesquisa, mas no nosso dia a dia, a gente norteia as nossas discussões pela teoria do conforto da Catherine Kolkaba, que é uma importante paliativista do nosso meio, né? Onde a Catherine, ela diz que o conforto ela é uma experiência de ser fortalecido por ter suas necessidades atendidas, né? Necessidades atendidas em 4 importantes aspectos, né? Que é o físico, o psicoespiritual, o social e o ambiental. Então, essas necessidades são de alívio, tranquilidade e transcendências, né? Atendidas nesses 4 eixos. É importante dizer também que quando a gente fala cuidados de conforto, na literatura, não há um consenso sobre o termo, né? Então, a gente ouve muito sobre medidas de conforto não farmacológicas, cuidados de conforto ou somente conforto, né? E aí, a gente, quando vai na literatura, a gente entende que medidas de conforto, elas são proporcionadas através da musicoterapia, da arte-terapia, da acupuntura. Aqui, não só nas nossas discussões, mas também na pesquisa, a gente substituiu a palavra medidas para a palavra cuidado, entendendo que o cuidado ele é circular. À medida a gente pensa, né, e faz essa ação. E o cuidado ele é circular, que ele une o aspecto técnico, né, o nosso conhecimento diante daquilo, ao aspecto humanístico. Então, o cuidado de conforto seria essa preocupação genuína com o paciente, né, com a criança, com o adolescente, com sua família. Então, o cuidado de conforto seria o movimento da gente identificar com a criança, né, e com sua família, o que seria importante para eles nesse processo. Então, identificar essas necessidades subjetivas, esses desejos, através da comunicação efetiva com essa criança. Eu vou voltar um pouquinho, porque é importante dizer também aquilo que a gente falou no início. Nós, profissionais de saúde, eu sempre bato nessa tecla porque é importante. A gente entende que a gente sabe muito sobre a criança e sabe que é melhor para a criança, mas a criança também sabe. E o cuidado de conforto vai vir nesse sentido, da gente identificar o que é importante para a criança nesse processo, né? Então, vou falar um pouquinho da nossa pesquisa, que foi uma pesquisa, eu intitulo Pesquisa do Nosso Coração. E a pesquisa foi uma pesquisa, um estudo qualitativo. Ele foi feito no hospital, né, realizado em várias unidades de internação aqui no Instituto. Então, a gente foi até a enfermaria de pediatria, até a UPG, que é a UTI, né, pediátrica, a enfermaria de cirurgia, a enfermaria de infectologia, e aí foi até interessante, porque acabou sendo também uma sensibilização sobre o tema, né? Porque para chegar até a criança, eu precisei ir até os profissionais para eles para esclarecer, né, o que eu estava fazendo ali, qual era o objetivo, depois dos profissionais para as famílias, e aí sim eu chegava na criança, né? Então, esse processo foi um processo muito rico, porque a gente chegava, por exemplo, em alguma unidade, como uma unidade cirúrgica, por exemplo, e aí a gente escutava assim, olha, não, mas aqui não tem nenhuma criança que você possa fazer. E aí a gente ia desmistificando o tema, e aí fazia sentido para a pessoa que a gente pesquisasse lá também. Então, automaticamente também foi uma sensibilização das próprias equipes, né? Tinha essa resistência maior a entender e um desconhecimento, de fato, né? Então, a gente pode também sensibilizar sobre o objetivo que a gente estava buscando ali. Então, os participantes dessa pesquisa, eles foram crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos, que eram elegíveis para o cuidados paliativos pediátricos, ou seja, que eram elegíveis para aquela tabela que a gente mostrou anteriormente, né? Não que eles estejam em cuidados paliativos, mas eles são elegíveis e podem se beneficiar desse cuidado. Então, a gente buscou algumas crianças ao longo desse período da coleta de dados, né? Então, as crianças, elas tinham um diagnóstico de anemia falciforme,
fibrose cística e asma urticária tipo 2. É importante dizer aqui, maior que o diagnóstico, é dizer que essas crianças, elas possuem uma condição crônica complexa. As crianças possuem uma condição crônica complexa, elas não são complexas. O que é complexo é a condição que elas trazem, né? E essa condição, o termo também, eu acredito que vocês já devem ter estudado, são condições de saúde que duram maior que 12 meses, né? Um impacto em um órgão ou mais órgãos, e aqui é um ponto importante. Elas demandam cuidados contínuos e especializados, provavelmente em um período em um hospital terciário. Essa parte também é muito importante, foi isso que despertou para a gente pensar a respeito do que a gente pode oferecer para essa criança e essas famílias nesse contexto hospitalar, já que esse contexto é um contexto conhecido e vai ser conhecido e se aproximar da criança por muitos e muitos anos, né, desde a sua eternidade. É isso que a gente busca saber também. Então, essa pesquisa, ela teve uma pergunta disparadora, né, pensando também numa pergunta simples, que acessasse várias faixas etárias, então a gente foi remodelando essa pergunta por vários momentos, e chegou nessa pergunta final, que é disparadora, que é: pense em algo que você goste e que te faria se sentir bem e tranquilo aqui no hospital. Pode ser qualquer coisa que te faça sentir confortável. Você pode desenhar, escrever ou falar para mim o que pensou. A gente utilizou recursos lúdicos, desenhos e a narrativa como forma de expressão também, né? E essas entrevistas, elas foram gravadas e utilizadas também no diário de campo. Então, a gente chegou ao resultado, e, curiosamente, é importante dizer que nosso objetivo nessa pesquisa com as crianças foi, de fato, localizar o que é conforto para elas, o que poderia produzir conforto para elas no contexto hospitalar. Então, foi destrinchado em alguns discursos a comunicação como conforto, que é o brincar, né, mediadas pelo brincar e pelas conversas acolhedoras com profissionais, a família como fonte de conforto e a natureza como fonte de conforto. Aqui, como eu falei, foi muito importante a gente localizar o conforto, que é o nosso objetivo, mas ainda assim, as crianças trouxeram naturalmente, assim, espontaneamente, algumas falas sobre desconforto, aliando ao conforto. Então, assim, isso me desconforta e isso pode me confortar. E aí a gente pensou, bom, elas trouxeram frequentemente palavras, né, e relatos de desconfortos experimentados no contexto hospitalar. A gente vai precisar também olhar para isso, né? Então, a gente acabou fazendo esse primeiro capítulo como os desconfortos no contexto hospitalar. Bom, se a gente está falando sobre... Aí a gente pensou, bom, o nosso objetivo era entender e identificar o que produz conforto para essa criança. Mas a criança ainda assim eles trouxeram os desconfortos experimentados nesse contexto para eles. E a gente não pode deixar de analisar algo que, se a gente para e pensa, bom, a criança tem uma dor, né? E aí leva a criança ao médico. E aí o médico pergunta para ela, onde é que está doendo, né? Onde é que essa dor se localiza? E a criança mostra onde é essa dor, a família mostra onde é essa dor. E aí o médico consegue medicar, né, para que alivie essa dor. Então, logicamente, se a gente está falando que o conforto, que a dor, ela é multidimensional, que o sofrimento ele é multidimensional, e a gente bate nessa tecla, é importante saber que o conforto também é multidimensional. Então, a gente utilizou o conceito de dor total da Cicely Staudt para entender esses tipos de sofrimento, entendendo que o sofrimento ele não se limita à dor física, né? Ele vai atravessar também as dimensões emocionais, sociais e espirituais, como a gente reflete no nosso dia a dia, né? E entender que o conforto ele não começa só pela identificação da dor física. O conforto ele começa pelo reconhecimento da dor como um sintoma complexo, né? Como uma experiência carregada de ausências, de saudade, de perdas reais e simbólicas ao longo do caminho, né? Então, a gente focou nessa frase e refletiu a partir dela, né? Que não saberemos lidar se não soubermos onde dói. E aí a gente chega num recorte, eu coloquei algumas frases como recorte aqui para a gente pensar juntos, né? As crianças falaram
em todas as dimensões, desconfortos em todas as dimensões. Então, a Jasmine, por exemplo, traz esse desconforto físico, né? Então, ela diz, porque você já está num momento de muita dor, sentir dor no osso é uma dor muito grande, ela tem o diagnóstico de anemia falciforme. E aí, aqui é importante a gente pensar que a gente não vai conseguir localizar nenhum outro tipo de sofrimento se a gente sabe que a criança está com uma dor física latente, né? Então, não será possível aliviar outros tipos de sofrimentos em outras dimensões se a dor física não for tratada, né? Primeiramente. Então, isso é importante a gente ter em mente. A dor emocional, que também está atrelada à dor física, né? O sofrimento emocional. Então, a Hortência, ela diz, a Hortência de 15 anos é uma adolescente, que ela sente dor nas costas, na perna, e é uma explosão de sentimentos. Então, veja, é uma explosão de sentimentos. Se ela pudesse tirar isso dela, ela tirava. Então, essa dor, ela vai vir refletida também, né? E sentida, tristezas, ansiedades, esse medo do desconhecido, né? E essas angústias experimentadas ao longo do processo de adoecimento e hospitalização. A dor espiritual também apareceu, então é muito rico a gente poder pensar a partir da própria fala da criança e do adolescente, onde é que se localiza essas dores, né? Então, a Lírio, de 13 anos, ela traz claramente esse sofrimento espiritual, né? Então, ela fala, quando Deus me proíbe de pintar, eu falo, Deus, não faz isso, que eu gosto muito de pintar unha. Aí, quando ele me proíbe, eu falo, Deus, não precisa, espera, eu gosto muito. Esse relato ele é muito forte para a gente, porque traz não só um pedido diante do sagrado para ela, né, mas um pedido por mais permanência de quem ela é, né? Então, Lírio, por exemplo, é uma menina muito vaidosa, é uma menina que já sofreu muitas questões ao longo do tempo, né? Muitas perdas reais e simbólicas, inclusive a amputação dos pés. E isso faz com que a gente localize esse sofrimento espiritual através dessa perda de sentido, né? E da conexão dela com o seu sagrado. E lembrar que a adolescência ela é uma fase pela busca da identidade, né? Então, esse adolescente ele vai buscar compreender quem é e como ele se vê no mundo, como ele se constrói no mundo. E diante dessa fase, né? Que é a adolescência, que é muito específica, né, e importante, tudo isso acontece na vidinha dessas crianças, na vida desses adolescentes, e pensar sobre como a gente pode também aliviar esse tipo de sofrimento é importante na nossa prática. A dor social também apareceu, então Violeta fala que ela sente falta da escola enquanto está no hospital. Violeta também é uma criança que vai e volta por muitas vezes ao hospital, é um lugar conhecido para ela, né? Então ela fala que sente falta da escola, dos amigos, da família e do cachorro dela. Né? Então, o sofrimento social ele é experimentado através desse afastamento do núcleo familiar, do núcleo escolar, dessa separação, mesmo que temporária, desse lugar que é conhecido por ela, que traz sentido para ela, né? Aqui a gente já entra no conforto, né, no contexto hospitalar, que é o nosso primeiro objetivo. Então, surgiu como conforto nas falas recorrentes, né? A comunicação, que é do brincar à palavra, né? A comunicação que acolhe e conforta. Então, tem relatos, eu trouxe poucos relatos, que a gente não tem muito tempo, mas a Margarida, por exemplo, de 12 anos, ela fala que, quando a gente faz a pergunta disparadora para ela, ela, entusiasmada, já começa a desenhar uma caixa, né? E aí ela diz que essa caixa é uma caixa de brinquedo, que nessa caixa está tudo que ela gosta, que tem desde escuta de médico a panelinha, porque ela gosta de brincar de panelinha e de médico também. Então, veja, o brincar é uma linguagem própria da infância. O que Margarida quer dizer para a gente aqui é que nessa caixa tem tudo que faz sentido para ela. E veja, essa caixa
é a história dela no mundo, né? Então, ela transita entre o hospital e casa por muitas e muitas vezes. E tanto o negócio de escuta que ela diz, quanto a panelinha, fazem parte do dia a dia dela, né, na vida dela, né? Ela traz também um relato sobre o ursinho Pitoco, que é um ursinho que ela traz em todas as internações, né? Que estava com ela nesse dia também, né? E aí ela diz que ela leva esse brinquedo, né, para tomar antibiótico, esse ursinho para tomar antibiótico, por causa que se doer, ela aperta ele e acalma ela. Ainda continua sentindo dor, mas alivia um pouco, né? Então, o que ela quer dizer para a gente? Que o ursinho também é um recurso de enfrentamento. Então, a gente localizar com a criança o que faz sentido para ela e o que ela tem de recursos, né? Vai fazer diferença nessa caminhada, não só no contexto hospitalar, mas no movimento do adoecimento também, né? Então, o ursinho, ele, além de um recurso, a gente precisa identificar que tipo de recurso é esse com essa criança e o que faz sentido para ela nesse contexto. Para Margarida, esse ursinho Pitoco é muito, muito mais além do que um ursinho, né? Então, aqui a gente já vai para a comunicação de forma verbal, a troca com os profissionais de saúde. Então, o Lírio, ela diz, me deixar bem, conversar como que é que eu estou no dia a dia, porque isso é sinal que as pessoas estão se aproximando mais de mim. Olha que relato importante de Lírio, né? Lírio diz que se a gente se aproxima genuinamente de quem ela é, não somente do diagnóstico, o que ela está fazendo ali naquele contexto hospitalar, mas se a gente se aproxima e se interessa genuinamente por quem ela é, isso faz a gente formar um vínculo, isso faz com que a criança se sinta acolhida, né? E isso é importante. Vínculos construídos que proporcionam conforto para o paciente ao longo da caminhada dele. Então, o que ela quer dizer é que, diante dessa disponibilidade afetiva, a gente pode ter acesso à história da pessoa, né? E não somente da doença que ela carrega, né? Aqui, Lírio, vocês vão ver Lírio falando muitos relatos impactantes. Então, se ela falou que o sofrimento, se ela falou que ela tem um sofrimento espiritual, é lógico que ela também vai falar que o conforto também vai vir nessa direção, nessa dimensão espiritual. Então, Lírio, por exemplo, ela fala que Jesus acalma ela, que ela conversa, que ela ora e escuta louvor. E quando a gente está na presença de Deus, a gente fica feliz, alegre e mais calmo. Mas quando a gente não está, a gente fica triste, passando mal e aflito. Aí a gente fala para a pessoa que é cristã orar pela gente. Então, assim, o que Lírio está dizendo para a gente? Que o conforto espiritual é importante para ela. É lógico que a gente também vai precisar pensar. O Lírio aqui trouxe direcionado também, né, para a religião, para o que ela identifica, né, como conforto para ela, mas também vão ter crianças que vão atravessar esse sofrimento espiritual de outras formas. Então, o acesso à dimensão espiritual vai ser através de amuletos, pelo brincar. Então, cada um vai ter a sua especificidade de acordo com a sua faixa etária também, né? E pelo seu contexto de vivência, né? Então, o Lírio é uma pessoa muito religiosa, é uma adolescente muito religiosa que tem uma família religiosa, né? E aí a importância da gente pensar que a conversa com o sagrado que ela tem também produz conforto. E o que a gente também consegue fazer diante disso? Então, a gente tem movimentos no cuidados paliativos que falam sobre a importância da capelania hospitalar, que é um serviço voltado para esse cuidado espiritual. Então, quando o Lírio traz isso, e talvez não consiga acesso de alguma forma a um líder religioso dela e tudo mais, a gente poder ofertar o que faz sentido para ela. E lembrando que a religião é apenas uma porta de acesso, né, ao sagrado de cada um. A presença da família foi o segundo eixo de conforto, então as crianças falaram recorrentemente que estar com a família, que a família estando com eles na internação é importante e produtora de conforto para eles. Aqui a gente está falando da família ampliada, que é a família composta por pais, mães, avós, amigos, que seja, e animais. Né? Então, a Jasmine, por exemplo, ela fala, minha família estando aqui me acompanhando, eu me sinto mal porque eu gosto de estar com a minha família, e estar aqui dentro é outra coisa. O que é outra coisa, né?
é algo que não é algo na direção do que ela gostaria também, né? E aí a Rosa, de 6 aninhos, que é uma fofa, ela logo desenhou, quando a gente fez a pergunta disparadora, ela desenhou e falou assim, isso daqui é um coração e isso daqui é uma letra. É a letra da minha amiga, que começa com H, e ela também é minha prima. Então, o que Rosa também quer dizer? Que a família que ela elege também é importante para ela, né? Então, eu costumo dizer que o profissional, ele conhece a história da doença, e a família, né, ela conhece a história da criança. Então, a gente está falando sobre o protagonismo da criança, mas também a unidade de importância no cuidado de paliativos, que também é a família, né? Então, a gente vai localizar com a família também quem é essa criança, né? O que importa para ela. Aqui, até um desenho da própria pesquisa, quando eu fiz a pergunta disparadora, Girassol, entusiasmado, fez o cavalo dele. E aí, bom, eu vou falar com vocês aqui, porque eu acho que a gente está no meio científico, mas quando ele começou a desenhar, eu logo pensei assim, como é que eu vou explicar esse cavalo aqui? E aí, eu fui descobrindo, ao longo da pesquisa, que também tem um hospital no sul, né, que tem uma égua chamada Sereia, e aí eu entrei em contato com o responsável o profissional que leva ela até o hospital, para entender como é que foi esse tipo de processo que ele fez. Então, assim, gente, o que eu quero dizer aqui é que alguns projetos estão acontecendo no nosso Brasil para tentar também trazer o que faz sentido para a criança. Então, essas visitas de animais de estimação no meio hospitalar, eles estão sendo possíveis. É lógico que a gente está falando de cachorros, de gato, né, e tudo mais. Mas o que Girassol disse aqui para a gente também na pesquisa, ele contou a história do cavalo dele, ele falou que o cavalo era importante ao longo da internação, se ele conseguisse ver o cavalo, mas se ele não conseguisse ver, porque ele já supõe que também não pode ver o cavalo ao longo da internação, ele falou que conversasse com ele sobre o que é importante para ele, que é o cavalo. Então, veja, Girassol quer dizer que o cavalo é importante para ele, mas que se o cavalo não puder visitá-lo no hospital, que a gente converse com ele sobre o cavalo. Então, ele está falando novamente sobre a comunicação dele, quanto é importante que a comunicação conforta essa criança, sabendo que é importante para ela. Girassol vem de um meio que ele é de uma cidade do interior, então conversar sobre a história dele importa para ele, conforta ele também, né? Então, aqui também sobre a natureza como conforto. Então, o Girassol também diz que conforta ele ver o sol, brincar no sol, que ia ser bom, que só de sair daqui um pouquinho para andar tá bom, que eu gosto de ver a luz do dia. Quando eu acordo, eu gosto de gosto de andar um pouquinho e não pode. A Rosa, uma fofa, novamente, ela diz, isso aqui é uma estrelinha. E aí ela conta a história que o enfermeiro levou ela para ver a estrelinha passando, né, na sacada do hospital, e que tinha até um avião passando, e ele explicou para ela o quanto isso foi importante para ela, né? Aqui a gente fala sobre a importância do contato com esses elementos naturais para a redução do estresse, da angústia, durante a hospitalização, né? Já tem estudos falando sobre essa importância da criação de jardins terapêuticos também, né, em unidades pediátricas, destacando todos esses benefícios e grande impacto positivo durante a internação da criança, né? Aqui, para finalizar, a gente fala sobre o ambiente facilitador à vida. Então, muitas crianças falaram sobre estar internada e não conseguir ver a luz do dia. Então, Jasmine fala um pouco. Uma vez, quando eu estava internada, eu perguntei para minha mãe se estava sol ou chovendo. E aí, minha mãe disse, filha, está chovendo. E aí ela fala, você já está dentro de um ambiente muito fechado. Você não sabe o que está acontecendo no mundo lá fora. Então, você poder caminhar, ver a luz do dia, eu acho isso muito importante. Aqui a gente focou em refletir, a gente vai precisar refletir, né? Vocês também são um hospital público, e para além de ser um hospital público, né? Sobre as políticas de saúde. Então, assim, a Política Nacional de Atenção Integral à Criança, à Saúde da Criança, ela traz na sua inserção
a importância de um ambiente facilitador à vida. E aí, a gente lendo todas essas políticas, explorando as políticas, não só a PNAISC, mas também a Política Nacional de Humanização, a recente política de cuidados paliativos, todas elas trazem a importância desse ambiente facilitador à vida. E aí a gente para e pensa o que seria esse ambiente facilitador à vida para uma criança que vai transitar nesse contexto por um longo tempo, né? Que esse contexto vai ser um contexto conhecido para ela ao longo da sua vida, né? Diante das suas necessidades de saúde, né? Essas crianças, elas vão transitar por esse contexto por longos períodos, e períodos significativos, né, em função dessas necessidades de saúde. Então, esse ambiente facilitador à vida, para a gente, seria um ambiente que não só promovesse a sobrevivência do corpo, mas sim as vivências que dão sentido a cada um, né, a vida de cada um. Então, a gente foca muito, ao longo dessa pesquisa, em falar sobre a importância desse ambiente facilitador à vida, focando na importância da vivência da criança ao longo da sua vida, e não somente a sobrevivência do corpo. Aqui, para resumir, a gente, nessa pesquisa, a gente produziu um recurso, um produto, né, que era o objetivo, o segundo objetivo. Então, a gente fez esse prontuário do conforto, inspirado também no prontuário afetivo, né, da doutora Isadora, lá do Hospital de Brasília, Universidade de Brasília. A gente fez esse produto para que fosse um produto que pudesse facilitar essa relação e a comunicação com a criança. Não é um produto, não é um prontuário para que a gente que se torne protocolar, mas sim para a gente entender o que importa para essa criança. Então, a gente fez ele baseado nos relatos das crianças e, principalmente, na percepção do cuidados paliativos, o que ele ensina para a gente ao longo dessa trajetória. Então, a gente pergunta para a criança, né, como é que ela gosta de ser chamada, ela é assim, se ela souber trazer um pouquinho da característica de quem ela é, né, o que ela gosta de fazer ou brincar. Aqui a gente colocou fazer e brincar na mesma caixinha, porque tanto a criança quanto o adolescente, eles falaram sobre brincar e sobre fazer coisas, como passear, como ir até o jardim. Então, a gente integrou essa pergunta. O que eu não gosto, né, que traz também alguns desconfortos. Então, se a gente localiza o que eles gostam, a gente precisa entender também o que eles não gostam. É lógico que algumas coisas, né, como pegar acesso e tudo mais, algo que não vai ser possível não fazer, né, em alguns momentos, mas ainda assim a gente localizar que isso é um desconforto e como a gente pode aliviar naquele momento também é importante, né? Quando as coisas estão difíceis, o que me ajuda a ficar tranquilo gosto que conversem comigo sobre. Então, muitos relatos vieram nesse contato com o profissional de saúde, que as crianças gostam de conversar, e aí a gente colocou essa janelinha. A família como fonte de conforto, e esse quadro maior, ele veio na intenção da criança desenhar, enfim, escrever, ou o que ela quiser fazer, é um quadro livre, né? Normalmente as famílias colocam fotos, né? Na nossa experiência diária, as famílias querem muito colocar fotos e levar para casa depois da internação. E é importante dizer também, gente, que a gente está aqui focando no protagonismo da criança, mas a gente, novamente, vai precisar lembrar que a família também vai estar inserida nesse projeto terapêutico singular, né? Nesse cuidado com a criança. Então, valoriza-se e é importante a participação da família nessa construção. Algumas vezes a criança ela não vai... tem algumas limitações verbais ou de algum tipo de limitação, e isso é importante a gente entender que a criança também se comunica. Então, assim, a criança pode não se comunicar verbalmente, mas ela está mostrando para a gente quem ela é, né? A família também vai mostrar. Mas se a gente... Tem uma frase da Calder-Ross que eu gosto muito, que ela fala que se a gente quiser acessar, só basta a gente querer acessar a criança. Que o mais difícil não é saber quem é a criança, mas sim se a gente deseja saber de quem é aquela criança. Então, o mais delicado para a gente é saber se a gente está disposto a conhecer aquela criança de outras formas, né, de outras formas de comunicação, a não ser pelo
a comunicação verbal. Então, a construção desse prontuário com a criança é importante, mas também com a família que conhece a criança. Para finalizar, a gente resumiu, né, e entendeu que se a gente está falando sobre sofrimento total, né, sobre dor total, que o sofrimento é multidimensional, o conforto também vai ser multidimensional, né, de que essas práticas farmacológicas, além de proporcionar conforto, ela reforça esse protagonismo da criança e do adolescente no seu processo de cuidado, e mais do que nunca, mais do que toda a teoria que a gente estuda, é importante a gente pensar num lugar que deixe de ser apenas um espaço de pausa pela vida, como é conhecido, né, no dia a dia. Ah, mas aqui eu tive que vir para a internação, minha vida está lá fora, eu pausei minha vida para estar aqui. Que deixe de ser apenas um espaço de pausa pela vida, para ser um espaço onde a vida, em essência, continua acontecendo. O que é importante para a criança, a gente precisa continuar auxiliando. Obrigada. Ai, Alana, muito, 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 muito obrigada. Muito obrigada. Nossa, esse tema é incrível. As falas que você traz assim uma reflexão. Eu não sei se para todo mundo cai da mesma forma que cai para mim, porque eu acho que como profissional médica, infelizmente o nosso contato, a gente é treinado para ter um contato muitas vezes a nível de enfermaria, né, que é a maior realidade dessas crianças, na minha experiência, muito, muito pontual. Eu até brinco com um pessoal que eu tenho contato, assim, da parte da prática do cuidado paliativo, que quando os meus pacientes começam a conversar muito comigo, eu fico meio apavorada com eles, eu quero me afastar, sabe, Alana? Então, nem sempre eu tive a oportunidade, talvez, ou eu não tenha me aberto, ou não tenha ainda o treinamento, estou em busca disso, mas de ouvir realmente muito disso, né, do conforto, do desconforto. Então, e eu lembro a primeira vez que eu ouvi você trazendo as reflexões, eu fiquei, nossa, como a gente ainda tem a necessidade de ampliar a nossa abordagem. A gente estuda tanto assim, acolher o sofrimento, cuidar, método não farmacológico, tá, mas eu ainda, e aí eu trago a minha perspectiva, né, de que eu ainda não aprendi a buscar, né, então assim, se eu ainda não identifiquei, não fiz o diagnóstico do que tá doendo, como você muito bem colocou, né, como que eu vou cuidar daquilo, né, e aí esse trabalho que vai muito além dessa questão que é esse trabalho interdisciplinar, transdisciplinar, né, de que não adianta só, vai lá tu, psicólogo, né, conversar, ou assistente social durante a avaliação que identificou. Esse exemplo do cavalo que você trouxe, eu fiquei, nossa, a gente aqui tem muita família que é do interior do estado, e que quantas vezes a saudade não deve ser de um animal, assim, de algo que a gente pensa que é impossível e que, como você colocou, olha, tem um hospital que já está fazendo, e que a gente está falando de crianças que a vida pode ser muito curta e que a gente talvez tenha que reavaliar as abordagens que o hospital está trazendo, né? Então, poxa, muito obrigada, esse seu trabalho é de uma relevância imensa, se complementa muito com o cuidado da criança crônica, o cuidado paliativo, né? E aí vamos ver o que o pessoal está aqui para falar, né? Luiz é um psicólogo da Comissão de Cuidado Paliativo e das nossas unidades aqui, maravilhoso, tá aqui falando ótimas reflexões. Alana, foi um prazer lhe ouvir. A Rafaela, não tenho certeza de onde a Rafaela é, mas colocou aqui, Alana, você pode repetir o título do seu estudo para ler ele na íntegra, ótima apresentação, com resultados incríveis. E a Catarina é a nossa colega que é de Pernambuco, que eu falei que já dividiu da experiência com a gente aqui também, muito sensível, muito real. Muitas vezes a gente fica indo em algo tão técnico e simplicidade, às vezes está tão fácil acesso a uma conversa, exatamente, né, Kátia? Rafaela, me confirma só de onde tu é, Rafaela, desculpa, porque às vezes é tanta gente, eu me perco, e daqui a pouco a Raquel fala. Bom dia, eu sou residente de cuidados paliativos do Hospital Regional Norte, São Brau. Melhor ainda. Olha aí, Alana. Maravilhosa, Rafaela, um prazer ter você aqui. Regional Norte, Alana, é o interior do nosso estado, viu? Olha aí, que maravilha. Foi uma vez só no congresso de vocês não, do Cuidado Paliativo Geral, né? Foi em novembro.
Só conheci Fortaleza rapidamente. Porque teve o nosso brasileiro, foi aqui em Fortaleza. Tu repete o nome do teu trabalho, Alana, e aí a Raquelzinha fala. É Raquel que perguntou, né? Não, foi foi a própria Rafa que perguntou, que é a residente da... Então, esse estudo, ele está para ser publicado, já vai ser publicado agora, por agora. Então, o nome vai ser Cuidados de Conforto em Cuidados Paliativos Pediátricos, que a criança tem a nos dizer. Né? Inicialmente, a gente teve o título que é Cuidados Paliativos Pediátricos, reflexões sobre o cuidado de conforto não farmacológico no contexto hospitalar, mas a gente vai publicar com esse título, né, do que as crianças têm a nos dizer, para entender que esse protagonismo é importante. Né? Então, até na minha defesa, eu lembro que a minha orientadora falou assim, Alana, passa rapidamente os relatos das crianças, explica como é o relato. Eu falei, eu não quero fazer assim. Porque se a criança, que é tão rico, né? E a criança está dizendo, eu quero ler cada palavra, eu quero falar cada palavra dessa. E aí eu fui muito questionada também na defesa, porque o nosso objetivo foi identificar o que é conforto, né? Só que, logicamente, até em estudos internacionais, apareceu a relação com o desconforto. Então, a criança, logicamente, vai trazer também o que desconforta, porque você está perguntando para ela o que é melhor para ela, né? O que conforta. Então, ela vai trazer que isso aqui também não conforta, né? E aí, em alguns estudos com adultos lá fora, apareceu isso também. E aí, eu fui e expliquei sobre isso, entendendo que isso também é importante, né? Lógico que, se eu sinto conforto e pode produzir conforto diante de a visita do animal, eu estou com saudade desse animal. Mas, logicamente, a gente discutir sobre isso é importante, né? Mas A gente botando um tapete nela, né? A gente não querendo falar daquilo que está ali, né? Só que o cuidado paliativo, eu entendo que a gente, na verdade, é treinado para cuidar do que ninguém está querendo falar, né? Então, a gente sabe que está ali, né, Alana? E é uma lógica, Sinara, muito importante, porque assim, eu não sei se na vivência de vocês experienciam isso, mas certamente também. Eu bato muito na tecla da questão do nós, profissionais de saúde, nós estudamos muito, nós sabemos, supomos, né, que a gente sabe muito sobre a criança, e aí o cuidado de paliativos vem para dizer para a gente, opa, tá, você tem o seu conhecimento, mas é importante você saber quem é a criança. E ele lembra isso para a gente dia após dia. Então, na nossa prática, eu acho que na prática de vocês deve ser assim também, a gente em rounds e tudo mais, olha, isso aqui é melhor para a criança. E até, vou te dizer que até o conforto não farmacológico, por exemplo, na semana passada, tinha uma criança que ia fazer aniversário. E aí ficou todo mundo, não, nós vamos fazer aniversário. Aí fica aquele 880, né? Então, assim, não, nós vamos fazer assim, 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 porque é um conforto para ela. E aí eu falei assim, gente, eu entendo assim, o desejo de cada um, nós estamos animados para fazer esse aniversário. Mas ainda assim, eu vou pedir para aguardar um pouquinho para a gente ver o que é que faz sentido para essa família e para essa criança. E aí, você está excluindo a gente? Não estou excluindo, eu só quero que vocês me deem um tempo para a gente localizar o que faz sentido para eles, né? A gente uma festa de 15 anos, né? A gente pode fazer do Patati Patatá. Eu falei, tá, mas vamos saber se é Patati Patatá para eles? E aí era Homem-Aranha. Então, assim, tá, vamos ver o que faz sentido para eles, né? Então, assim, a gente quer fazer, mas a gente tem que identificar. Perfeito. Sempre vocês vêm dando uma porrada na gente. É assim mesmo. Luiz faz isso com a gente também aqui. Raquel, pode falar, querida. Alana, primeiro eu te parabenizar. Acho que, para mim, que faço cardiologia, ouvir e que a criança gosta meio soco na característica, porque é exatamente isso que você falou. A gente acha uma coisa e acha que a gente Tá falhando um pouco, mas Raquel, tá um pouco ruim a sua...
Ai, ela caiu. Tava ruim mesmo. Mas a Raquel, ela é cardio. Eu acho que ela fica em São Luís, ela é do Maranhão. E ela já deu aula aqui pra gente também. Acho que ela tava falando da experiência dela. Ai, vamos ver se ela volta. A Gabriela mandou mensagem aqui também, falando excelente, que ela ia precisar sair, mas isso um beijo, uma boa semana. E ela é da Bahia, do Hospital Ortopédico da Bahia. Gente, que rede boa que vocês têm aí, hein? Ai, colega, Uma não, a gente troca boa. acabou. Não, tem gente de todo sofrendo, né, colega? Gente sofrendo de todo. Ó, ela voltou. Voltou, Raquel. Vamos ver se agora dá. Voltei. Ela caiu de novo. Eita. Ai, droga. Vou esperar mais um pouquinho. Ai, Alana. E aí, amiga, e aí esse negócio já vai publicar? Vai, né? Vai ser publicado já já. É porque a gente já está no processo, mas a gente Sem pressão. Sem pressão. A gente vai, com certeza. Já está no processo. Ai, meu Deus. Mas vai dar certo. Olha, qualquer coisa depois, quando você conseguir fazer a publicação, se não se importar, divulgar aí com a gente. Claro, E claro. certamente a gente quer dar uma olhada. Eu achei incrível você fazer esse foco na fala dos. Porque para mim foi. Eu não esqueço, a do cavalo foi o que mais. Foi uma das partes da apresentação que ficou aqui, como você trouxe. Não era nem você ter que fazer a peripécia de trazer o cavalo para o hospital, porque isso aí eu também já estava, quando você apresentou, eu fiquei, meu Deus, como é que ela vai botar o cavalo no hospital? Mas é como a gente às vezes não traz, né, o espaço para eles falarem, né? E é isso, assim, sabe? Eu fiquei, né? Me gerou ansiedade quando ele começou a desenhar o cavalo. E eu assim, na hora que ele começou a desenhar, eu silenciosamente, minha mente estava desorganizadíssima. Meu Deus, como é que eu vou explicar um cavalo? Porque foi a primeira coisa que ele desenhou e se entusiasmou para falar. E aí, depois eu fui saber sobre a prática em outros hospitais, né? Mas ainda assim, no final, ele falou. Bom, eu sei que é difícil, né, trazer o cavalo para cá, mas você pode falar para mim sobre o meu cavalo também. Ai, que lindo, e aí, cara. Isso ele mostra para a gente sobre a comunicação, sobre o nosso diálogo, sobre o que é importante para ele. Então, novamente, a criança traz e dá um tapa na nossa cara dizendo assim, peraí, vocês sabem sobre isso, mas eu sei sobre mim também, sabe? Então, isso também é importante. A nossa intenção é boa, né? Da gente estudar. A gente está aqui para isso, a gente está estudando e tentando entender o que importa para a criança, qual o melhor cuidado que a gente pode dispensar. Agora, a todo momento a gente sabe que no cuidado paliativo a gente precisa entender a teoria, mas é mais a prática, identificar na prática o que vai produzir conforto para essa criança, e a criança sempre vai falar para a gente. Sempre. Sempre. Por gestos. Mas aquela criança não se comunica verbalmente. Ela sempre vai mostrar. É só a gente querer enxergar. É que não é fácil, né, Alana? Então, aí, de novo, é tão curioso, e eu trago a minha experiência mesmo, eu trabalho com isso, e não sei o quê, mas todas as oportunidades que eu tive de conversar com eles me tiraram da zona de conforto, me botaram no lugar, assim, saí impactada, e é incrível, é cristalino a maioria das vezes, assim, porque eles estão, muitas vezes, eles já entenderam tudo, eles já conseguem falar. Não tem, eu acredito, essas dificuldades de trazer algumas situações como nós adultos temos, né? Porque temos outros valores que já vivemos, experiências, né? Então, muitas vezes somos nós que estamos interpretando as coisas com muitas experiências negativas nossas, né? Então, e mesmo a gente do cuidado paliativo, infelizmente, por falta de, e aí eu digo por exemplo, categoria médica, né? Às vezes fujo. E aí eu achei excelente que você traz um exemplo, né? Quando me buscam com interesse genuíno, que não é só das questões de saúde, mas de conhecer alguma coisa da criança. Teve uma adolescente sua, né, que traz essa parte de um relato, assim, saber alguma coisa dela mesma, né? De como ela gostava de se sentir cuidada, né? Então, eu já tive movimentos com pacientes meus que eu sabia perfeitamente que eu me afastei quando eu senti que eu estava começando a sofrer porque estava tendo uma piora clínica. Então, assim, como a gente também precisa perceber que a gente faz isso, né? Então, e aí a importância do trabalho na equipe, né? Para quando a gente fizer esse movimento, a gente falar claramente sobre isso, as pessoas sabem,
né? Então elas sabem disso, né? Então, se a gente não está conseguindo falar sobre isso, e a gente não está dando espaço para eles falarem sobre isso também. Então, assim, é por isso que eu acho a importância do trabalho, porque eles são o centro de tudo. A gente está aqui reunido para falar sobre isso, a gente tem esse tema que cresce tanto para a gente cuidar deles e, na verdade, a gente não está ouvindo eles, né, Alana? Então, assim, é de uma relevância, e aí entra ainda daqui a pouco, uma figura que você, no fim, menciona, né, que são os não verbais, e aí a gente precisa das famílias para fazer essa leitura deles, né, então, assim, das crianças que têm déficit de cognição, ou os miudinhos, que são os lactentes, que ainda não falam por eles, e são suas famílias, enfim, que a gente está aqui por eles, né, então, como a gente precisa estar entendendo que são eles no centro de tudo, né, então, como direcionar esse conforto para eles, né, nossa, é muito importante, cara. Fico muito feliz e te agradeço demais. Só para resumir, eu acho que você falou uma coisa muito importante que a gente deve pensar muito no nosso dia a dia, que muitas das vezes a gente quer fazer o que é melhor, a maioria das vezes, né? Mas entender os nossos limites também é importante. Então, assim, essa rede que vocês estão fazendo aqui é importantíssima para o cuidado. Quando a gente fala assim, olha, hoje eu identifiquei que eu estou no meu limite, e aí a sua rede interna, você vai conseguir compartilhar com a sua rede interna que naquele momento está sendo difícil para você e que vai precisar de auxílio de alguém. Que não quer dizer que você não possa fazer, mas sim você identificar qual é o seu limite. Então, isso também é sobre autocompaixão. Porque a gente só vai conseguir fazer se a gente localizar os nossos limites e possibilidades. Hoje eu consigo isso. Mas se eu forçar, talvez isso traga um prejuízo psicológico que eu não consiga sustentar a longo prazo. Então, hoje eu estou assim, mas amanhã eu estou de outra forma. Então, a gente saber nossos limites e possibilidades diante do nosso cuidado com uma criança também é importante. Não quer dizer que a gente não se aproxime, se a gente hoje não conseguir se aproximar. Quer dizer que a gente está também se cuidando, né, para poder cuidar também. Então, isso também é importante, né? É isso mesmo. Então vamos encerrando. Infelizmente, menina Raquel não conseguiu voltar. Maravilhosa. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, Alana. A Luciane deixou uma mensagem aqui, que infelizmente vai precisar sair. Está retornando para o Acre. Olha aí, Alana. Mas está muito feliz de ter participado, que foi incluída no nosso grupinho. A gente colocou ela recentemente. Então a gente vai já colocar o nosso trabalho, ou nossa gravação aqui, nosso trabalho, já estou botando ela, não tá vendo, né? É conjunto. É verdade, no YouTube, assim que eu receber no meu e-mail, e vamos manter a troca, tá, gente? Mais uma vez, muito obrigada a todo mundo que está aqui, e obrigada de novo, tá, Alana? Parabéns pelo seu trabalho, querida. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de refletir junto com vocês, né? As perguntas são justamente para isso, para que a gente troque e pense, saia daqui pensando, sabe? Parabéns, viu, querida? E um beijo, gente. Boa semana.